Então assim, esse é um modelo baseado na soberba. Um modelo baseado em esconder o novo Deus no nosso coração. Essa foi a grande alteração que o pecado produziu na natureza humana, no ser humano. O processo da redenção é um processo de mudança, onde o ego não é mais a base fundamental do nosso amor, mas a base será Deus. Deus será a razão de tudo. Deus abençoe. Ajude a caneca. Gente, se tiver uma caneca aí, o pastorzinho desenhado com uma cantinha da você é minha. Devolve, tá? Deus passa a ser a razão da existência humana. Passa a ser a grande busca. Nós passamos a viver para adorá-lo. E nesse sentido, então, a nossa vida, aí, então, o ego, ele ganha sentido a partir de Deus. E o que ele realiza, então, agora ele não realiza mais para si, mas o trabalho, a própria sobrevivência, o lazer, e todas as coisas têm a ver com uma proposta de Deus. E esse então é o processo que a gente chama de processo de santificação. É a mudança da matriz do ego para a matriz de Deus como nosso amor último. Então eu passo a amar a Deus acima de todas as coisas. E o engraçado é que o ego não vai mais ser engraçado, não vai ser engraçado. O melhor é que o ego agora não trabalha mais para se autofavorecer ou se autoafirmar. Ele trabalha para glorificar a Deus. E a melhor maneira dele fazer isso é as ações dele e a ver com nós, com o outro. Então você vai entender por que a lei de Deus ela é resumida exatamente desse jeito: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Você quer ter uma ideia do quanto você tem progredido no processo de santificação? Comece por essas coisas. Comece a avaliar o quanto a sua vida, os seus interesses, os pensamentos, os seus planos, as suas rotinas, as suas palavras, ela trabalha para se autoafirmar sozinha. Comece a incluir na sua vida, comece a incluir a sua vida uma outra matriz, a matriz do amor. Nós falamos aqui da mudança, da matriz da soberba, para a matriz do amor. Você viver numa nova base, essa é uma base do amor a Deus e ao próximo. Se você começa a perceber que você está mais inclinado a amar o próximo, a pensar no interesse do outro, a se preocupar com o outro, e não a visualizar somente o que é propriamente seu, significa que você está avançando no processo de santificação. O processo de santificação é um processo de libertação da maior cadeia, que é a cadeia do pecado. E que lá na cadeia do pecado tem uma célula chamada ego. Você está preso a você mesmo. Olha, às vezes as pessoas não entendem que o problema do pecado não é só que ele nos faz fazer coisas erradas e não aprovadas. É que ele nos faz colocar a nós mesmos no lugar de Deus. Abra lá em Gênesis capítulo 3, esse versículo eu sempre estou repetindo. Gênesis 3. Você precisa ter sempre em mente qual foi a proposta original do pecado. A proposta original do pecado, verso 4 e verso 5. Quem lê? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É a proposta da mudança de matriz. A matriz do homem, ele entendia todas as coisas a partir de Deus. Tudo tinha sentido
a partir de Deus. Por isso que essa ideia do bem e do mal, o que está mudando aí? Qual é a proposta? Vocês não precisam de Deus para definir o que é bom e o que é ruim. Se vocês comerem, vocês vão definir por vocês mesmos. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O homem passaria a avaliar todo o contexto ao seu redor a partir de si mesmo. Essa é a matriz que está no nosso coração até hoje. É contra ela que nós lutamos. Preste atenção nas suas ações. Preste atenção nas suas posturas. É assim que a gente se avalia espiritualmente. Tem gente que se avalia espiritualmente enquanto estão aprendendo os hinos da igreja, quantos versículos bíblicos já tem, de cor, os cargos, bem lembrado, os cargos que assumem. Agora eu sou o fulano. Mas se você quer avaliar a sua relação, o seu processo de santificação, comece a perceber qual é a base das suas decisões. Quando a base das nossas decisões é Deus, então o que agrada a Deus é o nosso Deus. O que agrada a Deus é o que mais irá agradar a Deus. Essa é a mudança proposta pela obra de santificação. Vai resumir a primeira parte. Segunda parte. Onde temos que trabalhar? Qual é o ponto que a gente começa a trabalhar para estudar? Porque todos nós, de uma medida ou outra, trabalham na base do ego. Porque isso aqui é uma prisão. Nós não estamos mais presos dentro da cela. Mas alguns de nós insistem em viver dentro da cela. Agora nós podemos mudar. Onde temos que trabalhar para mudar? Então, daí veio substituir a soberba pela matriz da humildade. A humildade, ela é fundamental para o processo de santificação. Não existe processo de santificação sem um processo de humildade. Abrindo também a Bíblia aí, Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Alguém lê aí o verso de número 5 e 6. Versos 5 e 6. Ou supondes que em confirma a Escritura é com ciúme que por nós anseia o Espírito e que ele fez habitar entre nós? Antes, ele dá maior graça, foi o que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, daí você vai perceber que fugir da matriz do ego, da soberba, começa por uma atitude de crescente humildade. Na semana passada, essa crescente humildade, deixa eu só abrir o blog aqui, que aí eu já vou pegar o que a gente viu semana passada. Estrela da Manhã. blogspot.com. Estrela da Manhã. Às vezes é EBD, Estrela da Manhã, tudo junto, blogspot.com. As nossas aulas estão lá. Na semana passada nós vimos que a busca da humildade é a imitação, é a própria imitação de Cristo. Então, as pessoas dizem assim: nós temos que ser imitadores de Cristo. Esse é o princípio de todo o Evangelho. O que o Evangelho é? Um discípulo de Jesus. Um discípulo tem que ser parecido com o seu mestre, ouvir os conselhos do seu mestre. E a gente diz: eu tenho que ser imitador de Cristo. Muito bem. Mas imitador como? Aí a gente tem diversas propostas. Tem aqueles que propõem ser um imitador ético. Seguir a ética de Jesus. Parabéns, isso é muito bom. Olha, nós temos que ser imitadores sempre cuidando do próximo. É verdade, isso é muito bom. Mas nós só conseguimos esse padrão ético de Jesus, esse padrão de amor de Jesus, e esse padrão de adoração que Jesus deixou, se a gente imita Jesus
principal. Humildade. Abra aí, vocês estão estudando o Novo Testamento, Filipenses capítulo 2. Foi o texto que a gente viu um pouquinho mais detidamente semana passada. Filipenses capítulo 2. Alguém lê para a gente assim, verso 4 até o verso de número 6, até o 9. Do 4 ao 9. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. No exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte da cruz, pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? A matriz do amor é a matriz em que o próximo é valorizado. Então a matriz do amor é Deus, eu amo a Deus sobre todas as coisas e mostro esse amor de forma prática, e o meu amor ao próximo. Tudo bem. Essa matriz de amor, Paulo fala assim, não tem cada um em vista só o que é propriamente seu, mas cada qual que é do próximo, considerando o outro maior que você. Você trabalha com essa mentalidade, mas para chegar lá, tem de um mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo é a referência e você imita Cristo. E a imitação que ele propõe é ele, mesmo sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Então, um detalhe: esse processo da humildade é um processo em que você diz não a si mesmo. Não tem como um processo de humildade ser desencadeado na nossa vida sem negar-se a si mesmo, sem a consciente ação de dizer que em alguns momentos você terá que dizer não a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir. Diga não a si mesmo e toma a cruz e siga Jesus. Se você vem para esta vida e o seu projeto de vida é o da vanglória ou da autoafirmação e não do serviço, você está fora do projeto cristão de imitação. Se você quer se inserir no projeto de Cristo, no reino de Cristo, você tem que ser servo. E lembrando que no nosso exemplo, o rei se fez servo. Ele se humilhou. Há muitos exemplos bíblicos de como isso aconteceu. Mas o próprio Senhor Jesus, de fato, tinha a autoridade, como disse Satanás, de dizer aos anjos dele: me livre deste mundo. O ladrão na cruz falou: você não é o filho de Deus? Sai daí, sai daí, salva a gente. Salva-te a ti mesmo. Mas ele se submeteu. Então, essa mudança da nossa forma de pensar sempre será uma luta. Não podemos achar que isso está acontecendo porque o pastor Maurício falou, isso vai acontecer fácil. Essa é a nossa luta. O desenvolvimento de uma forma de pensar humilde, que vai muito além daquela humildade que diz respeito a gente não ser metido, como a gente fala. Humildade dos fariseus. Ou humildade dos fariseus, aquelas orações longas. Mas ali,
Humildade não tem muita coisa, né? Está bem que eu não sou criança pecador. Não existe humildade aparente, ela tem que nascer de uma matriz do coração. E para essa matriz surgir no seu coração, e você se conhece melhor que eu conheço você, e eu me conheço melhor que vocês me conhecem, para essa matriz acontecer, é preciso muito exercício. Exercício. Agora vamos para Timóteo, primeira carta. Paulo escreveu para Timóteo. A primeira carta, lá no capítulo de número 4, verso de número 8. Alguém pode ler para a gente? Pois o exercício corporal para o bom não proveito, mas a piedade para o público é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e de aquele. Muito bem. A primeira coisa que você nota é que para Paulo este processo é um processo que precisa ser treinado. Um pouquinho antes do verso de número 7, exercita-te pessoalmente na piedade. Irmãos, infelizmente, eu vejo hoje no Evangelho que as pessoas tentam conquistá-lo por mística, por processo místico. Vou na reunião do fogo santo, no alto do monte. Ia brincar, né? Sempre que eu falo alto do monte, eu lembro do Nemo. Venham, o cume do monte, uma palavra pela boca. Mas assim, as pessoas tentam alcançar esse processo de piedade pela via mística. É uma via em que você se abre para que Deus derrame a piedade pelo fogo santo que vai descer sobre você. Mas o processo do Novo Testamento é sempre o exercício de É interessante isso, que as pessoas, a gente vê às vezes a história que não faz. Antigamente se falava muito que você tentava barganhar com Deus através de uma promessa que você faz, ou através de alguma coisa que ainda existe. Mas aí o mundo muda, o Brasil começa a se tornar mais evangélico e você continua tentando fazer a mesma relação com Deus que tinha antes. Verdade. O processo histórico da implantação do protestantismo no Brasil foi um processo inicialmente de grande vanguarda, de mudança de proposta, mas ele esbarra na religiosidade brasileira, que era bastante mística. Então, quando chega lá no meio da década de 20, 30, igrejas históricas como a nossa, já sob o governo dos nacionais, né, sob o nosso governo, ela começa a fazer sínteses místicas. Então você vai ter o surgimento de igrejas que vão considerar que estudar a palavra não é uma coisa boa, porque o estudo como fala? Estudo A gente já diria e fala, isso é loucura. demais. Como é que ele fala? Você fica sem vida. Aí você vai ver doutrina e vida cristã são separados. Negócio de doutrina é coisa para quem é teórico. É isso que eu quero falar. Uma vida muito teórica. Pastor, não tem base no país, nosso país é assim, por causa dos jesuítas mesmo, de ser uma conotação através dos jesuítas também, a aplicação desse sentimento de ser místico, né? Um sentimento mais místico, o fundamento, então só legal né? Não vou dar aula da sociologia da religião, mas só para ter mais que isso, né? O
se a nossa opção, a nossa maneira de pensar fosse jesuítica, pura, não seria de todo ruim. Mas nós tivemos no Brasil, vocês sabem, estudando história da escola, um sincretismo. Nós vamos ter um sincretismo. E o catolicismo que regou e criou a nossa maneira de pensar, que é a nossa principal matriz ideológica, né? A nossa maneira de pensar era bem sincrética e bastante mística. Você vai ver. Ela tem mais influência sincretista do que o catolicismo. Até esse sincretismo aconteceu e a mudança do catolicismo e por causa das religiões afro. Sim. Olha, a gente não estuda isso, mas a matriz africana no nosso país é predominante. Nós somos um país de influência muito predominantemente africana, embora as três, vamos dizer, as três raças, portugueses, índios e africanos, tenham composto a nossa origem. Na religiosidade nós temos uma matriz bastante africana e outros segmentos também. Não, eu comentei isso porque na história da igreja, em 1546, foram os jesuítas que se oporam à Contra-Reforma. Foi eles que se levantaram. Sim, mas isso lá na Europa. Só que quando eu chego aqui no Brasil, por isso que eu falei aqui, a gente eles não vêm de lá para cá, como é que eu vou dizer? E aquilo é transportado fielmente. Quando chegam aqui, há uma degeneração da fé jesuítica, há uma mudança de matriz, por esse encontro, principalmente com os índios, jesuítas, principalmente inicialmente com os índios. Os negros vieram depois. Os negros vieram depois pelo tráfico e comércio escravo, como vocês sabem. Bom, irmãos, só para falar, a nossa nação é o país, o Brasil é o país de maior contingente africano de todas as Américas, é o maior contingente de descendência africana fora da África. Há coisas da cultura africana no Brasil que não existe mais na África. Capoeira, por exemplo. Só tem no Brasil. E na Suíça que tem um mestre de capoeira que montou uma escola lá na Suíça, que gosta de capoeira. Vamos deixar para lá a história do Brasil? Eu quero que você perceba o seguinte: na matriz de amor, então nós vamos ter o componente da humildade. E como nós vimos a semana passada, o componente da humildade, ele exige reconhecimento das fraquezas. O reconhecimento de que você precisa trabalhar constantemente. Então, como que a gente vai se exercitar pessoalmente na humildade? Então, deixando de lado o processo de lixo, vamos passar ao exercício da humildade. O exercício do processo da santificação, começando na matriz da humildade. Existem outras coisas do processo da santificação, mas a matriz da humildade. Como é que a gente começa esse trabalho? Vamos tentar imaginar que você agora, consciente de que tem que mudar o seu projeto de vida, do ego para o teo-referente, Deus agora é a sua referência, você então agora quer iniciar esse processo de mudança e você sabe que o começo é a matriz da humildade. Então você tem que começar a trabalhar o seu conceito de si mesmo. Abra aí Romanos capítulo 2. Romanos 2. O meu conselho do apóstolo Paulo em Romanos 2. Alguém lê para a gente versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, e apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro passo é que você tem que saber que ser um cristão autêntico
é uma contracultura humana. Não é contracultura só no Brasil. É em qualquer lugar do mundo. Porque o mundo todo é regido pela matriz egocêntrica. Professor, posso só ter a minha Pode? uma versão internacional? Pode? Porque tem mais Isso é chique, hein? só a gente. Eu não tenho vários, sem índio, né? Vários assuntos. Vai lá. Ele diz assim, no versículo 2, né? Não se moldem ao padrão deste mundo. Façam formas e preocupação da sua vida. Não se moldem ao padrão deste mundo. Então, exatamente. Não vos conformeis, não se amoldem pelos padrões. Deve entender que, assim, fora de Cristo, a mente humana, ela está na prisão egocêntrica. Por mais que a pessoa seja boazinha e por mais que a cultura milenar do Japão, todo mundo diz bom dia, cara, bom dia não é banzai, né? Como é que eles falam? Banzai, né? Banzai, sayonara, né? Oi? Arigatou sayonara. Muito bonzinhos, muito educados, mas a matriz humana é egocêntrica. Onde o cristão estiver em qualquer lugar, se ele quiser desenvolver a matriz do amor, ele terá de lutar, e ele vai ter um momento contracultural, vai ter uma hora em que ele corre de diferente dos outros, no caminho oposto, contra a correnteza. As pessoas lutam para se autoafirmar. Nós também. Então nós não só lutamos contra eles, mas contra as nossas próprias inclinações. Você chega no ambiente, né? Vamos pegar um exemplo para vocês. Chega lá no ambiente, está todo mundo conversando, você quer interagir e tal, e ninguém fala com você lá. Aí a única pessoa que fala com você já pergunta assim meio duro: o que você está fazendo aqui? Qual que é a sua reação? Oi? Não, tem resposta. Estou fazendo aqui o quê? É você que tem que perguntar o que está fazendo. Se ele tiver o tamanho do negro, ele vai decidir. Se ele tiver o tamanho de outras pessoas, que são favorecidas pela elevação vertical e torácica, ele vai fazer assim: nunca mais volta aqui. Veja, por que a gente faz? Por que a gente reage assim? A gente se protege. É difícil a gente dar o rosto, ou no popular, dar a cara. Como é que é? Mário Sérgio Devoto, deixa eu apresentar a vocês no papo. O cara falou assim, daqui você estava apresentando a sua conta. Não era só conta. Veja, é natural e instintivo em nós essa autoproteção. Essa tendência, já viu como a gente dá desculpa fácil do nosso erro e o erro do outro? A tendência nossa é dar uma marcha quadrada igual o Jason. Essa semana passou sexta-feira 13. Então assim, olha, é natural, qualquer exemplo que eu pegar, você já vai falar, você mesmo já começa a pensar em você. Mas aí não dá, né, pastor? Ou não? Não é assim que a gente se sente? Então, olha, essa é uma matriz que nós estaremos lutando constantemente, estaremos diante dela constantemente. E o padrão desse mundo é este. E não se conformar com o padrão desse mundo é a proposta do Evangelho para nós. Levanta a mão que você disse. Deixa ela falar e diagnóstico. Você já está consciente de que eu preciso me relacionar. Às vezes a gente é guiado por uma consciência de autoridade.
proteção de autovalorização. Vocês não querem saber da minha vez? Não vou comer. Eles que se viram. Por minha dúvida, deixa eu explicar vocês. Ai, Deus. Essa é mais difícil. Senhor professor nosso, é assim, Está ficando mais complicado. dentro dessa busca da humildade, nós deve ser nosso foco para ser mais competentes, eticamente, nas relações com os próximos, no trabalho, onde a gente passa a maior parte do dia, em casa, e principalmente o jovem, que preocupa mais, mas nós também. Né? Como encontrar o ponto de equilíbrio, sem se ajustar, como encontrar o ponto de equilíbrio, sendo que nós temos essa vida, nós não temos uma vida secular separada da espiritual, nós não temos. Não. Mas como encontrar o ponto de equilíbrio sem cair na soberba do mundo? Essa é a minha. Não sei se tem Não, existe forma. Você não faça isso. Faça isso. Mas o ponto é que existem. Sério, não existe uma forma. Faça isso e vai encontrar o ponto de equilíbrio. É um exercício. Ou seja, eu começo hoje com 1, 2, 3 tentativas, uma vitória, uma derrota, 1, 2 vitórias, uma derrota, e até eu vou progredindo, vou crescendo. Então, exatamente essa sua pergunta é a nossa proposta aqui no geral. Tentar identificar como fazer isso. Como alcançar esse padrão sem cair na soberba, ou seja, ser dirigido pelo padrão da humildade. Primeira coisa é a gente não ser ditado pelas regras do contexto social onde a gente está. Lembra o programa do Justus? O programa do Justus? Ele chega na mesa de reunião, chama o pessoal, aí ele chega para o cara e fala assim: você é uma banana, você tem que se impor. Veja, toda a regra comercial, toda a regra de quem quer vender, essas coisas, quase todas essas regras, elas são baseadas no modelo da soberba e não da humildade. Nós estamos falando dos meus interesses. Quando eu busco os meus interesses, eu saio dessa matriz Da humildade. Quando você busca os seus interesses, gente, várias pessoas levantaram a mão. Vai começar aqui do irmão que levantou primeiro, Fábio. Depois vocês levantem aí para eu saber quem foi, eu já sei que o Celso. Na verdade, assim, eu já percebi que as pessoas na vida com esse pensamento de soberba e com a visão do materialismo, e de uma hora para outra procuraram a espiritualidade como uma maneira de resolver seus problemas. Mas é muito engraçado porque tem muita gente que procura espiritualidade, mas procura qualquer coisa menos a existência de Deus. É como se você valesse qualquer filosofia de vida menos Deus. É mais fácil. O modelo da soberba, tem muita gente que procura o Deus verdadeiro e continua soberbo. Ele procura Deus como instrumento, não como finalidade. É a minha perspectiva. É o evangelho da prosperidade assim. Deus é para servir a minha autoafirmação. Então, há muita gente que busca se autoafirmar no modelo espiritual, mas não nesse. Os próprios fariseus não se submeteram a Jesus. Eles não queriam perder seus próprios privilégios. Rapidinho, os irmãos que levantaram. Não, o senhor está falando qual é o método, né? Aí no mesmo texto que o pastor É minha surpresa. É verdade. Aí estava falando aqui no versículo 7, foi lido até o 6, Tiago. Aí que sujeitar a Deus, mas resistiu ao diabo, e ele fugirá de nós, né? Aí eu lembrei daquele texto que eu estava lendo esse tempo atrás, peregrino. Isso, John Lennon. Aí ele pega e fala quando o peregrino, ele encontra o amigo dele, e fala das 3 filhas de Satanás, né? 3 filhos do diabo, que ele oferece constantemente para todos os peregrinos, que é todos os cristãos que estavam ali, que é os que estão lá em Pedro,
soberba, a concupiscência dos olhos, João, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Aí eu lembrei, e ali ele fala da resistência, né? Resistir ela. Daí vai ser uma dica, obrigado por lembrar. Se você não leu ainda, é um clássico cristão que vale a pena você ter O Peregrino de Giordano. Ele vai justamente lutar contra a soberba. A caminhada do peregrino é uma luta para a entrega em Cristo, lutando contra a soberba. Vai ter inclusive o encontro com a soberba. Eu acredito que muitas vezes eu quis mudar o meu caráter, as minhas ações. Eu quis mudar sempre as minhas situações, na minha autopiedade, clamando a misericórdia de Deus nas situações que eu mesmo criei. Sempre nas situações e não no caráter. Agora, analisando Cristo à minha maneira, eu entendo que a ele foi atribuído o poder dos céus e da terra. Quer dizer, ele não tinha o poder, ele era o próprio poder entre os homens, porque ele é o verbo que se fez carne, ok? Agora, no entanto, ele diz que, por ser o poder, ele está dentro de cada um de nós. Então, ele se dilui nos corações, mostrando a mais plena, na minha concepção, a mais plena humildade já existente, porque quem é o poder? Ele se dilui em corações contritos, como o meu, A palavra de luta é boa. Vamos achar gera uma ideia de. vamos achar uma palavra, desculpa. Agora, eu acredito assim, que ele se colocou dentro de cada um e deu o livre-arbítrio para fazer a escolha certa. Então, as situações que eu acredito serem certas, e depois eu vejo que são erradas, entram totalmente dentro do meu egocentrismo. Eu não dou a abertura para esse Deus. Irmãos, sempre haverá essa luta dentro de nós. Esses dois deuses, Deus verdadeiro e o Deus falso. Isso aqui é a carne versus o Espírito. Sempre teremos isso. Aqui isso aqui pensa, nós não vamos lutar sozinhos. Nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que é em nós. Ele vai nos ajudar em toda a nossa fraqueza. Mas esse é um processo de transformação mental, do modo de pensar, que inclui você. É você que pensa. Então, assim, a gente precisa definir melhor, não é o caso hoje da gente definir livre-arbítrio ou qualquer outra teologia a respeito. Mas quero que você saiba que Deus vai mudar você através de uma mudança no seu modo de pensar. A palavra de Deus é sempre para ser refletida, não só para ser ouvida de uma forma nítida. Eu ouvi a palavra de Deus. Às vezes a gente está pregando, o que você está fazendo? Estou recebendo a palavra, guardando o coração. Gente, eu não estou, se você quiser fazer, eu não tenho problema com isso, com gestos. Mas isso aqui, se não for através de uma avaliação, de uma consideração do que está sendo dito, isso aqui não recebe nada. Pode te dar dependendo de quanto você faz, problema. Nós precisamos de um crescimento que envolva a mudança da nossa mente. Transformar-vos pela renovação da vossa mente. Fala, Paulo. Tem um filme que não é evangélico, mas ele retrata muito sobre isso. Por favor, pede com humildade, César. Pede com humildade. Gente, tem cafezinho, Nádia. Oferece um cafezinho para a Nádia, nossa visitante aí. Silvio. Paulo. Então tem um filme que não é evangélico, mas ele retrata muito sobre essa parte de humildade, de amor ao próximo, de oferecer a outra face, né? Chama Um Mundo Melhor. É muito interessante, ele relata muito, e ele fala, o filme se passa na África, né? E ali a pessoa com poucos recursos, ela acaba ajudando o próximo. Então, legal, eu conheço esse filme. Mas, mata aí para ver se a gente consegue.
Voltando a Romanos, capítulo de número 12, quando Paulo coloca esse desafio, veja só como é que ele começa esse desafio, versículo 3. Romanos 12, 3. Veja como ele começa esse desafio. José, achou? Lembra aí. 3. Uma auto... hoje, como é que ficou a autoavaliação? Saiu aí? Saiu. Não sei como é que está essas coisas, eu sempre confundo. Uma autoavaliação honesta. Se você quer entrar no processo da humildade, uma autoavaliação honesta, não pense de si mesmo, ninguém pense de si mesmo, além do que convém, mas pense com moderação. A palavra para moderar aí é uma palavra assim, de avaliar-se, considerando-os a si mesmo, fazendo uma autoavaliação consciente. Nós temos que começar a enxergar nossas próprias falhas. Lembra o processo que nós falamos na semana passada? Que é o processo de reconhecimento. A humildade começa no processo em que você percebe a si mesmo como pecador. Porque enquanto a gente tem aquele autoconceito de nós elevado demais, nós nos tornamos juízes dos outros, quase sempre será assim. Aí a gente vê um irmão, esse irmão aí, olha, esse irmão, esse cara. Encontrei um cara ali na esquina e estava caído no chão, bebeu todos. Aí enquanto o irmão no domingo, viu de longe, o irmão estava apontando para o norte. Né? Aí ele encontra o irmão no domingo na igreja. Na igreja o irmão está alinhado. Aí na hora que o pastor fala, ele responde, santidade, aí aquele coração em que ele pensa, levante doido, ele está aqui querendo dar uma lição. Este processo de acusação, tem verdade, realmente o irmão está sendo, entre aspas, hipócrita, tendo uma vida lá fora, longe de Deus, aqui dentro parece, mas não é o nosso trabalho alimentar no coração, a respeito dele, algo pior. Eu penso o seguinte, se ele lá fora está todo, mas aqui ele tenta mostrar uma certa retidão, no mínimo ele está percebendo que há uma incoerência, senão ele entrava torto aqui também. Sabe, tem coisa que é inevitável você fazer esse pré-regulamento. Se eu fui montar muito interessante essa semana. Na quinta-feira, eu roubava o carro da empresa, eu fiz a casa que eu mexia. Eu estou muito material lá dentro. Cara, aí você fica em pânico, aquela coisa toda, conseguia o nosso seguro, tinha bloqueador, comprei o carro. E o carro não tirava o carro direito. Esse momento. E aí, nessa, o seguro estava lá, o bloqueador, e ele me deu todo o esquema de como você queima um carro. Queimar seria o seguinte: você levanta o carro, a hora que foi roubado, e eles tiraram o rastreador para você, e eu todas as coisas situação. Tira o rastreador, você fica no seguro e ganha dinheiro. Eu falei, caramba, você vai estar querendo mexer no carro, o carro tinha seguro, 3 vezes mais você fica assim. É a hora, né? Ainda tem gente que se não fosse crente, você fala, Deus é bom. Aí daqui a pouco ele vai dizer, mas tem uma reunião na igreja, eu vou tocar na igreja, eu preciso falar na igreja. É uma incoerência. Quem fez a proposta? O cara fez a proposta. É incoerente essa coisa. Então, veja, eu não estou dizendo que a gente aqui, você pode vir de qualquer jeito, aqui a gente aceita. O problema não é esse. O problema é que às vezes eu olho para o outro e só enxergo o pecado do outro, eu penso que os meus pecados, você aparentemente menores, me fazem melhor. Eu ainda tenho que ter de mim mesmo uma autoavaliação.
Em muitos casos, por isso que eu falo, você é um processo de humildade. Até quando a gente tem que acusar, a gente poder se privar de fazer. Não sei se vocês percebem o tamanho do desafio que nós temos. O próximo é ajudar você a sair do seu pecado, e não acusá-lo. A nossa tendência em relação a essa pessoa que ficou presa durante a semana, quer dizer, você viu a pessoa, em vez de você se aproximar da pessoa para ajudá-la de alguma maneira, esperou o domingo para ver o que ia acontecer para poder falar mal dele. Então esse sentimento é ruim. Julgar antes e julgar depois. Nós precisamos aprender a fazer o seguinte: eu vi que o irmão fora é uma coisa e dentro é outra, e aqui parece muito melhor. No lugar de eu colocar no meu coração um impedimento para com ele, eu tenho que perceber que eu sempre olho de forma positiva. Há intenções positivas dele. Volto a dizer, senão ele entraria aqui bêbado também, porque... Mas quando ele percebe que aqui ele não deve fazer e ele ainda está aqui, alguma coisa tem, alguma esperança. Mas nem entraria, né? Exato. Deixa ele na igreja, que é melhor. Eu diria o seguinte, que aí você fala, esse irmão está passando por um problema. Esse irmão está precisando de socorro. Ele pode nem confessar seus pecados, mas aí que está o grande problema da vida dele. Silvio, você levantou a cabeça? Faz tempo, né? Eu passei por uma situação, assim, na escola de inglês, eu não consegui me adaptar a tudo. Pelo tipo de conversa, sabe, o nível de conversa para mim não convinha com o meu jeito. Certo? E aí, bom, fiquei um ano lutando nessa, né? Ia lá, tal, assim, até que eu tive que mudar de turma porque eu não conseguia evoluir. Esse tipo de atitude, tipo assim, olha, eu não consigo me adaptar para essa turma, assim, esse nível de papo, essa conversa, eu não consigo incluir nesse. Isso é falta de humildade, enfim. Bom, eu não posso julgar seu coração. Vamos entrar pela porta de uma avaliação geral. Às vezes é e às vezes não. Às vezes a gente se julga sempre muito acima dos demais e a gente não quer contato com as pessoas pecadoras. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eles são o nosso campo missionário. Mas às vezes está fazendo mal para a gente e a gente não tem como reagir àquela circunstância. A Bíblia tem momentos que ela diz resistir ao diabo, fugir da aparência do mal. Tem que ter um certo equilíbrio. Talvez foi o Espírito Santo de Deus, né? Comandando ela. Às vezes o Espírito Santo nos conduz a perceber que aquele ambiente não é realmente para nós. Às vezes não temos maturidade suficiente para aquele contato, para reagir àquela circunstância. Mas algumas vezes a gente também só vai porque a gente é um pouco elitista. Elitista no sentido aqui espiritual. Então tem que medir. Eu não sei se é sua oportunidade, cada caso é um caso. Mas eu acho que a gente tem que tentar acolher as pessoas sem misturar o nosso caráter ao caráter deles, não aceitar na roda dos esclarecidos. É difícil que você só vai ser luz no meio que você convive que já é de luz. Né? Ou então no meio daqueles ímpios melhorados. Né? A gente fala assim, não, esse grupo ímpio aqui pelo menos é de melhor qualidade. Toma muito cuidado. Mas para ser cristão no meio dos cristãos. Nós temos que ter uma postura humilde. No caso de Paulo Moreira, é isso que ele fala, de freestyle, ele diz que sim, de narcisismo. Porque Paulo, por exemplo, chega em Atenas, os caras são super idólatras em Atenas, e ele não está lá em Atenas, você não para de idólatra, sai quebrando os ídolos dele. Ele falou, eu vejo que vocês são muito religiosos. Ele vai, ele vê por aquele contexto e ele se encerra. Gente, vocês estão levantando a mão e não estão conseguindo acompanhar as mãos. Vai lá, depois do Fernando. Aí no caso ele tem que ser um bom malandro. Bom malandro. Bom malandro. Porque o bom malandro não grita na hora errada. E nem Paulo fez, ele chega lá quebrando tudo
ele ia queimar o filho dele, ninguém ia escutar o que ele ia falar. Um dia que eu vi, ele ia queimar. Vou falar mais claro. Não, tá certo. Então, o que acontece? Ele já chegou e já pegou essa de, não, eu vejo que vocês são religiosos e tal. Ou seja, ele não criou inimizade. Já todo mundo já falou, poxa, que legal. Porque você pode ver, às vezes você está num emprego novo, mais um profissional e tal, o cara é de outra religião, você já chega e começa a bater de frente, você não consegue pregar para ela. Né? Então, às vezes você. Gente, que no primeiro contato eu vou fazer uma oração em você para você usar o demônio que é esse. Daí pronto, você não tem mais acesso a pessoa, você fechou aquela porta. Mas só tomem cuidado que isso não significa negociar fé, não significa negociar valores, é só a atenção de você se inserir com humildade. Até sim, há momentos que tem que realmente, não dá para continuar. E tem momentos que você anda segundo a linha. Eu não posso falar em nome de AA, eu não posso falar quebrando o anonimato de qualquer companheiro que participa dessas reuniões onde eu frequento também. Certo. Mas eu posso te dizer, tem uma coisa muito interessante lá. Mesmo que o companheiro esteja tendo as suas recaídas durante a semana, se ele se propõe a chegar na sala de NA ou AA, para ouvir a reunião e aceitar aqueles conceitos que serão dados através de testemunhos de cada um, sabe o que é dito para ele? Está limpo há mais tempo aquele que acordou mais cedo hoje e buscou a recuperação. Então não importa se errou a semana toda, mas se veio para a escola dominical ouvir o que Deus tem para falar através do pastor, através das pessoas, é o que importa. É isso que é estender a mão àquele que sofre lá fora ainda. Não é um funcionário, né, pastor? O maior sofrimento que nós podemos passar nessa vida, nós somos cristãos conscientes, é o sofrimento da nossa consciência com Deus. Pastor, que é o reconhecimento de que ainda somos pecadores. E se a gente tem um motivo ainda mais claro para chorar por causa dos nossos pecados, essa é a maior dor. Então acho que a gente tem que aprender a sofrer uns com os outros esse processo. Talvez uma história possível. Eu tive um processo assim, quando eu estava eu trabalhava na empresa lá. E eu aprendi uma coisa que eu acho que é até interessante, porque muita gente começa a trabalhar em certos ambientes, ou vai para uma sala, fazer um curso, alguma coisa, então todo o pessoal que está lá, o pessoal que não é às vezes não é evangélico, ou às vezes tem evangélico, mas você está lá, você não conhece tudo. Então eu trabalhei com um irmão e ele ensinou um negócio funcionando, ele mostrou um negócio de verdade. Se a gente entrar no processo, no curso, ou no trabalho, ou qualquer ação, a melhor coisa que eu acho assim, que a gente pode fazer, que é pesado, é a identificação imediata. Então não vai ter problema. Porque a gente fez até um trabalho posicionar como o cristão naquela empresa lá. É um bom conselho. Realmente é um bom conselho. Assim, se você se identifica como cristão logo no começo, dentro de um ambiente, as pessoas podem até não gostar, mas elas já sabem quem você é e sabem que você vai trabalhar com seus limites. Mas essa identificação também não pode ser uma identificação soberba. Gente, é uma grande luta, é pessoal, porque cada pessoa se comporta de um jeito e fala de um jeito. Às vezes até o nosso jeito de falar é interpretado como soberbo, mesmo às vezes não sendo. Então, eu quero dar mais uma pergunta. Fala. Sim, a gente tem sempre o espírito positivo. Mas a avaliação honesta sempre pesará como falha maior para a nossa própria. Nosso pecado tem que ter um peso maior para nós que o pecado do outro. É entender que somos tão pecadores que se Cristo não tivesse misericórdia de nós,
sua mente o que realmente importa. Você não vai buscar mais só o que lhe interessa, mas o que é a serviço do outro. Os versos 4 a 6, só para tomar como exemplo, do 4 a 8 seria todo o texto, mas do 4 ao 6, alguém pode ler? De Romanos 12. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então você vai ver, nós temos muitos dons e temos que agir nesses dons segundo a graça que nos foi dada. Então o processo de mudança da nossa mente, ele não é só um processo baseado no conhecimento intelectual das Escrituras. O conhecimento das Escrituras tem que fortalecer a nossa prática cristã. Então eu começo a exercitar em situações reais. A pessoa está precisando de um café para colocar um café no copo. Para você? Desculpa. A pessoa está precisando de mim para levá-la no hospital. Para você vir. Alguém está chegando na igreja e precisa ser instruído. Meu dom, meu tempo é de pregar a palavra para você vir. Aí eu sou mestre, eu posso ensinar. Ou seja, ao trabalho com uma transformação que acontece na consideração da verdade e na prática da verdade. E aí depois, nós não vamos ler que o horário que precedendo já foi, deve ter dado sinal, né? Depois vocês leiam os versos 9 até o final, e você vai perceber outras ferramentas que produzem essa humildade e a reflete. Por exemplo, verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Alguém vem e chuta minha canela. Quer que eu faço? Quer que eu faço? Oferece a outra canela. Gente, é um grande processo, mas é muito necessário um trabalho consciente. Eu recomendo a vocês que reavaliem o processo da vida de cada um. Comece a trabalhar com atitudes práticas, ações concretas, saindo do campo da teoria e indo para práticas concretas, fortalecendo a sua fé através de práticas concretas. Paulo fala assim: praticar é a hospitalidade. Comece a trabalhar em casa, discussão marido e mulher. Em lugar de se autoafirmar, comece a praticar. Ouvir antes de xingar, por exemplo. Ligue entre irmãos. Situações na igreja, no dia a dia. Aplique a palavra na vida. Então, entre para a matriz de amor, a matriz de humildade. Estabeleça a vida num pensamento. Força a mente a pensar e a praticar o que é bom. Isso muda você. Última participação, Paulo. Uma experiência muito maravilhosa. Só interessa em padaria, eu tinha uma moça assim, muito trajada, espírita, muito trajada assim. Eu estava ali, aí quando eu entrei, falei boa tarde,
especialmente a nossa prática de amor para com as pessoas, é o objetivo da nossa fé. Aliás, o objetivo da nossa fé é amar